Muito bem, de volta ao vivo pela TV Horizonte com o nosso Jogada de Classe. Meus amigos, proteção veicular é que está todo mundo fazendo. É isso que é o sucesso agora. Proteção veicular, é isso mesmo. E proteção veicular é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil você tem cobertura completa. Furto, roubo, colisões, terceiros, carro reserva e fenômenos da natureza também. Assistência 24 horas e muito mais. Faça agora a sua adesão. Porto Brasil, Rua Marte 54, Jardim Riacho, lá em Contagem, ou aqui pertinho em Contagem. Ligue 3398-9000, o telefone está na tela para você nunca esquecer a Porto Brasil. Está chegando aqui, ficou preso pelo caminho, o nosso Adilson Martins. Boa tarde, Orlando, boa tarde aos companheiros aqui da mesa. Quantas coisas acontecendo, hein? Pois é, Orlando, é uma coisa assim muito complicada. Eu sempre converso com o Júlio, né, Júlio? E a gente fica sem entender. Um abraço pessoal de casa também. A gente não sabe se o problema está, né, Júlio, político, se o problema está entre os membros do conselho. Não se sabe. Não se sabe se o Pedrinho saiu porque... Ontem eu disse aqui no programa, você lembra o que eu falei no programa ontem? A situação está complicada. É o pessoal cobrando de mais uma coisa em um mês... Coisas que foram feitas há anos e precisa de ter esse discernimento. O torcedor, a gente sabe que o torcedor é paixão. Quando a paixão acaba, aí morre realmente o clube. O que a gente tem que pensar e, de repente, pedir ao pessoal que continua nesse... Eu falo conselho gestor porque o nome é muito grande, núcleo transitório de... é um trem muito complicado isso aí. Vamos no conselho gestor. Que sejam claros, que venham para a imprensa e digam o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso, para que o torcedor tenha a ciência em quem bater. Mas aí eu pergunto, com a sua permissão, ao Júlio. Exatamente. Reis, que esteve lá dentro. Há a possibilidade de ser realmente claro esse conselho gestor, esse núcleo, cada um falar uma coisa e tal. Há essa possibilidade ou eles correm risco se colocarem tudo à mostra e a torcida se revoltar? Mais que está revoltado, diga-se. Orlando, você está tocando num ponto importante. A torcida sempre está cobrando muito essa questão da transparência, saber o que está acontecendo. Eu venho dizendo o seguinte, eles estão fazendo muitas coisas e às vezes nem tudo que está fazendo está aparecendo. E eu não acho que seja por uma questão de não poder falar, de ser uma questão tratada às sete chaves, escondida. Eu acho que está faltando ali tempo de organização da governança. O Adilson bem colocou, são 11 dias úteis, 12 dias úteis hoje, num período complicado de final de ano. Eles chegaram atirando para tudo quanto é lado. Cada um ali assumiu um segmento e começou a tomar suas medidas. O Carlos ali no marketing, o Alexandre com o Emílio no financeiro, o Pedrinho no futebol e assim por diante. E eles vão fazendo, agindo, como eles estão tendo que arrumar dinheiro a toque de caixa, fazer negociação com o jogador, demitir, fazendo várias coisas que eles estão fazendo necessárias, não tiveram tempo de se organizar ali e falar assim, peraí, gente, quem que vai ser o porta-voz, quem vai ser assessor de comunicação, vamos fazer um balanço semanal. Eu sou muito a favor que eles façam um balanço semanal do que está andando. O Cruzeiro está sendo gerido por iniciativas hoje. Cruzeiro, eles entraram para implementar um monte de coisa. Uma negociação com fornecedor, uma negociação com credor, negociação com jogador, demissão, contratação disso, formação do corpo técnico, corte de gasto, sócio do futebol que nós estamos ajudando, levantamento de patrocinadores. É uma série de coisas que precisam ser feitas, que o Cruzeiro precisa gerir isso. Organizar. Quem que é o responsável por causa disso? Esse é o Carlos Rocha. Esse é o Pedrinho. Esse vai ser o Pois é, mas a minha preocupação é o seguinte, aí você determina, como você está dizendo aí, que cada um na sua função. Isso. Tá certo? Agora, será que, ao tomar decisões, cada pessoa dessa citada por você vai de encontro ao mesmo pensamento dos demais? E quando tiver uma... mas isso aí eu não estou achando legal. Como é que fica? Como que funciona isso nas empresas, né? É uma pergunta interessante. Nas empresas, esses conselhos, eles deveriam estar funcionando como nas empresas funcionam os conselhos de administração. Que é normal ter pessoas com posicionamentos diferentes. Inclusive, no conselho de administração, tem gente que representa um sócio, tem gente que representa outro sócio. Há esses conflitos. Só que num conselho você tem tempo de discutir, são reuniões mensais onde se discute e vota-se as coisas. O Cruzeiro não está tendo tempo de ter essa democratização. Se o Cruzeiro, a cada decisão, por exemplo, o Carlos Rocha está capitaneando a questão do sócio.
Se ele, para definir o formato do sócio, a cada decisão ele tiver que pedir bênção para todo mundo, não sai. E a torcida está lá pressionando para sair. Como está, O Pedrinho tem que tomar decisões. Tomou algumas decisões polêmicas ou não. Teve que contratar um diretor de futebol. Se ele for pedir bênção... Então, da maneira que está acontecendo no Cruzeiro hoje, a velocidade que precisa ser, é o que resta acontecer. Agora, eu acho que daqui a um tempinho, eles precisam se organizar, sobem para o conselho, viram um conselho consultivo e deixa a gestão na mão do André Argolo, que é o executivo. Eles começam a tocar o dia a dia, o André com seus diretores, e começam a ir lá no conselho pedir ajuda, orientação, validar tudo democraticamente. Agora, a minha preocupação, Felipe, Adilson, companheiros e amigos de casa, é que o Argolo ligue para uma pessoa para perguntar: o que eu devo fazer aqui? Você sabe quem que é, né? Alguém sabe? Zezé Perrella. Zezé Perrella, óbvio, óbvio. Ou você não acha que o Argolo foi... Quem colocou lá no Cruzeiro foi o Zezé Perrella? Eu tive... eu vou ser muito honesto, eu não sabia. Eu perguntei a Falcone, lembra que a gente conversou que a Falcone fez um diagnóstico, não virou o projeto, já está a possibilidade cancelada. E eu perguntei para o consultor que teve lá fazendo diagnóstico, ele trabalhou muito com o André Argolo, ele me deu ótimas referências do André Argolo. Eu não estou aqui não, ok. Mal dele, né? Na época, se eu não me engano, ele ainda falou que quem contratou não foi o Perrella. Ele me falou que foi o Wagner, mas eu não sei até que ponto essa informação é fidedigna. Porque ele trabalhou com o Gustavo Perrella na CBF, no Ministério, na CBF, essa coisa toda. O André hoje, pelo que eu estou entendendo, ele nem estava sabendo como é que ele ia funcionar. Ele foi efetivado agora, depois da saída do Vitória. Né? Então, eu acho que ele está tomando pé das coisas. Agora, o Cruzeiro resolveu dar carta branca para ele. Responsabilidade dele. Precisa dar uma autoridade para ele agora trabalhar. Não adianta todo dia ficar colocando todo mundo que está lá sob júdice, porque aí vai girar a gente o dia inteiro complicado. E ninguém resolve. Coloca na tela para mim aqui, por favor, e na tela do telespectador também, a saída do Pedrinho, a mensagem que ele mandou para a torcida do Cruzeiro, para fechar na tela aí. Vamos lá. Com muita tristeza, comunico o meu desligamento do Conselho Gestor do Cruzeiro. Quero pedir desculpas à torcida por este momento tão difícil que nós vivemos. Estou com a torcida, não vou abandonar o Cruzeiro, não vou tirar patrocínio, vou ajudar no que for preciso, mas não como gestor. Pedro Lourenço confirmando, então, a sua saída do clube. Aí leva entre aspas, porque não tem culpa, porque o Alexandre é que está se colocando fora do Cruzeiro em função, claro, da relação de amizade que tem com Mas o Alexandre já deixou uma porta aberta. Não, tudo bem, mas cara, ele deixou. Se o Conselho Gestor virar e entender que ele possa dar uma contribuição, que o Conselho Gestor ligue e fale: ô Alexandre, me dá uma consultoria. Aí ele está lá na Inglaterra. Mas ele não vai para a Inglaterra agora, nem se sabe quando que ele vai assumir na Inglaterra, quando sairá o visto de trabalho dele. Do meu ponto de vista, eu acho que a pessoa tem que ser pontual, tem que estar aqui pegando o chifre do boi, que não vai resolver. Principalmente na área de futebol, o Cruzeiro tem urgência para resolver as situações dos contratos que foram feitos de maneira errada pela diretoria anterior. O Alexandre Matos estava fazendo isso muito bem, negociou com alguns jogadores. Acho que a venda do Fabrício Bruno, que foi revertido, né? O que o Cruzeiro teria que pagar 4 milhões para ganhar 2 milhões, para mim tem toda a cara de negociação do Alexandre Matos. E o Cruzeiro tem vários contratos para serem negociados. E esse último agora, do Ramon... Do Ramon, mais um que veio, talvez o último da diretoria anterior. E o Cruzeiro precisa de uma pessoa experiente que tenha trato com outros times para lidar com isso. A gente não sabe quem vai assumir a frente dessas negociações. Tem vários jogadores, o campeonato está aí e precisa arrumar time, precisa negociar o contrato de vários desses jogadores que estão no Cruzeiro ainda. Como é que tão poucas pessoas, né? Tão poucas pessoas, e eu estou falando apenas de um quarteto, embora a coisa já venha lá de trás. Esse negócio começou em 2011, quando o Zezé Perrella... Lá de trás, quando o Zezé Perrella, em 2011, abandonou o Cruzeiro depois da eliminação na Copa Libertadores contra o Once Caldas, que ele abandonou o Cruzeiro e colocou na mão do Gilvan. O Gilvan tocou até o final do ano, quase o Cruzeiro caiu em 2011, e aí o Gilvan foi eleito em 2012. O Cruzeiro, em 2012, que trouxe o Alexandre Matos, demitiu o Wagner Mancini, contratou o Celso Roth, que ninguém queria, mas que o Cruzeiro fez um campeonato tranquilo, sem riscos de rebaixamento, contratando pontualmente, e aí veio depois 2-13, e aí começou a derrocada. De quê? Não vou pagar fulano, vamos postergar essa situação. E aí, 2015, sai o Alexandre Matos.
o Gilvan tenta tocar o futebol sem conhecimento e essa derrocada. E veio esse quarteto que estragou o Cruzeiro. Ô, Pedro, você está aqui... Pedro não, você chama ele sempre de Pedro. Júlio. Porque o Pedrinho tá na minha cabeça o tempo inteiro. Não, tudo bem. Porque foi tão... não sei se foi o Milton Nato falou, foi o Júnior Brasil, foi um soco. No estômago. No estômago. Então, A saída do Medioli. O Pedro foi mais o Pedro, mais um. Não sai da minha cabeça o Pedro Lourenço. Mas, ô Júlio, você está aqui para comentar à vontade, não é só para a gente perguntar e você responder, mas não tem jeito, você está lá Fica à vontade. Com muito mais conhecimento do que todos nós, e isso é inegável e a gente tem que te dar esse valor. Eu publiquei, porque fiquei sabendo, no meu Twitter, que é o seguinte: por que o Cruzeiro ainda não lançou essa questão do sócio-torcedor? Por que ainda não lançou uma situação para se arrecadar dinheiro do torcedor que vai entrar de corpo e alma, acredito eu, e essa arrecadação pode ser monstruosa. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Porque o torcedor do Brasil inteiro, do mundo inteiro, estão dispostos a ajudar. Dispostos a ajudar, perfeito. Tá certo? É porque é o seguinte, entrando dinheiro no Cruzeiro, tem tanta gente na justiça que esse dinheiro pode ser bloqueado e o Cruzeiro não fazer nada com esse dinheiro. Isso procede? Não, existe essa possibilidade, né? O Cruzeiro, de vez em quando, sofre algumas liminares que prendem o dinheiro do Cruzeiro, que cai na conta, né? Que confisca esse dinheiro. Um dos pontos que estava sendo analisado é esse, mas não foi impedimento. A gente tem esse risco, mas nós estamos trabalhando para lançar, até pela urgência, nós estamos trabalhando para lançar. Mas tem vários outros fatores, infraestrutura de TI, definição do modelo, porque a proposta... o modelo de sócio do Cruzeiro anterior era um modelo padrão, com desconto. A gente está lançando o sócio da reconstrução, que vai lançar ele antes, que é o sócio, realmente um sócio bem popular para a torcida ajudar. Então a gente estava definindo o formato, como que vai ser o valor, quanto que custa para o Cruzeiro para ver se vale a pena. A transparência para que o torcedor entenda. Inclusive com a participação da torcida, porque eu tenho sido esse ponto de interlocução com a torcida no meu Twitter e eu estou levando para lá exatamente tudo que a torcida quer. Então nós estamos atendendo esse plano, nós estamos formatando conforme os anseios da torcida para ajudar. Inclusive ele poder ajudar com mais cotas e tal. Então a ideia é que a gente consiga lançar esse plano rapidamente, até semana que vem, se tudo correr bem, e aí depois a gente lança as outras modalidades. Por isso, vários fatores atrasaram. Infelizmente, gente, o problema é que nós estamos contando com gente que não tem dedicação exclusiva ao Cruzeiro. Nós temos problema, tinha muita gente do Cruzeiro de férias, tinha muita gente do grupo que está trabalhando que está de férias, é um período complicado e além de todos esses problemas, a gente está avaliando essa questão financeira do bloqueio dos bens, a questão de TI, o responsável de TI estava em outro país, então a gente teve que fazer conference, então não era uma coisa tão simples, por mais que eu entenda a torcida de querer agilidade, a gente está trabalhando o máximo possível. Ok, meus amigos, eu quero falar para vocês da Chico Sá Veículos. Tem que falar todo dia para colocar na sua cabeça que onde se compra carro é na Chico Sá Veículos. É óbvio, eu faço isso por bem de vocês. 30 anos de mercado, aceita ser usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. Chico Sá Veículos. Fica muito bem localizada. Sabe onde? Avenida Francisco Sá, 700, no Prado. Acesse o site para conhecer melhor a loja, chicosá.com.br ou ligue para lá. Marque lá uma visita, 3371-2501. Você vai ver centenas e centenas de carros maravilhosos para você escolher o seu. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.